Olá! No vídeo de hoje nós vamos explicar para vocês por que o mel das abelhas sem ferrão é tão diferente daquele mel comum que a gente encontra no supermercado. Por causa dessas características peculiares, desses aromas diferentes, o mel das abelhas sem ferrão está ganhando um novo espaço. Antes ele era consumido principalmente por causa das suas propriedades medicinais, mas agora ele está começando a entrar nesse mundo gourmet, sendo usados por restaurantes nobres, em programas de culinária na TV. Então está entrando num novo momento o uso do mel das abelhas sem ferrão para alimentação, como um alimento especial, rico, nutritivo e com esses aromas peculiares e interessantes. A primeira diferença que a gente percebe é a consistência. Enquanto o mel das abelhas africanizadas tem uma concentração acima de 80% de açúcar, o mel das abelhas sem ferrão é mais líquido. Ele tem em torno de 70% a 75% de concentração de açúcar. O restante é água. Por isso, essa consistência mais líquida. Além da diferença de textura, o mel das abelhas sem ferrão geralmente é mais azedinho e tem aromas peculiares. Cada abelha faz um mel diferente da outra. A gente tem méis doces com aromas florais intensos, como é o mel da guaraipo, o mel da bugia. A gente tem méis com aromas amadeirados, como é o mel da mandaçaia. Outros são mais azedinhos, como é o mel da uruçu amarela de Belém. E alguns que são tão azedos que parecem vinagre, como é o mel das abelhas sem ferrão da Malásia. Mas tem um mel que eu acho muito especial, que ele é levemente salgado e para mim tem aromas que lembram queijo, que é o mel da Borá. Um mel extremamente diferente de tudo que a gente já experimentou. Mas afinal, de onde vem essa diferença se elas usam fontes florais semelhantes para produzir o mel? O mel das abelhas sem ferrão passa por dois processos que o mel das abelhas africanas não passam. Primeiro é a fermentação e segundo é a maturação nos potes de cerume. Enquanto as abelhas africanizadas usam a desidratação do néctar como ferramenta para proteger o seu mel, para conservar o seu mel, as abelhas sem ferrão usam uma estratégia diferente. Elas não concentram tanto o açúcar do seu néctar, de forma que micro-organismos benéficos vão fermentar esse mel. E esse processo de fermentação ajuda na conservação. Elas vão transformar açúcares em álcool e depois álcool em ácido. Ou também outros processos fermentativos diferentes desse, mas que no final das contas vão tornar o mel mais ácido, por isso a gente percebe esse azedinho no mel das abelhas sem ferrão, e isso impede a proliferação de uma gama de micro-organismos que poderiam ser patogênicos ou estragar o alimento das abelhas. Nos dois casos, o néctar chega na colônia com uma concentração de aproximadamente 40% de açúcares, ou seja, cerca de 60% é água no conteúdo desse néctar. Quando ele chega na colônia, as abelhas africanizadas vão desidratar, remover o máximo de água possível até uma concentração superior a 80% de açúcar. E nessa concentração, os micro-organismos não conseguem fazer a fermentação, porque eles precisam de água para conseguir se manter nesse ambiente e se reproduzir. Então, nessa concentração de açúcar, o néctar está protegido e ao longo do tempo não vai fermentar. No caso das abelhas sem ferrão, elas concentram esse néctar a um nível mais baixo, chega a 70%, 75% de açúcar, e nessa quantidade, os micro-organismos presentes ali vão conseguir se reproduzir e vão fermentar esse alimento, esse néctar que elas acabaram de trazer. A gente acredita que a diferença na estratégia usada por esses dois grupos de abelhas é por causa da característica do seu ninho. Enquanto as abelhas africanizadas geralmente têm o seu ninho exposto, com uma ventilação muito mais intensa, o ninho das abelhas sem ferrão geralmente é numa cavidade fechada, em ambientes tropicais úmidos, onde é difícil desidratar o néctar até a concentração de açúcares que as abelhas africanizadas usam. Então a gente acredita que essa é a explicação por que ao longo da evolução elas desenvolveram essa estratégia de fermentação, esse uso de micro-organismos benéficos para fazer a fermentação. Nós ainda não conhecemos muitos detalhes sobre os mecanismos, os processos de fermentação que estão acontecendo ali naquele mel. A gente sabe que ele existe,
tem algumas evidências claras disso, por exemplo, a presença de bolhas ao redor dos potes de mel, então isso é um sinal de liberação de gases que está acontecendo ali, e pela mudança da acidez do mel que acontece ao longo do tempo. Então quanto mais tempo vai passando, mais ácido vai ficando. Mas ainda tem muita pesquisa para ser feita sobre esse assunto. É bem provável que outros processos metabólicos e outros processos de fermentação mais complexos estejam acontecendo ali simultaneamente. E a gente vai ver a liberação de antibióticos, de antioxidantes, de substâncias que vão ajudar na conservação desse mel ao longo do tempo. Dessa forma, o néctar que elas estocaram ali vai poder ser consumido anos depois, sem nenhum prejuízo para a saúde dessas abelhas. É possível, inclusive, que uma parte dessas propriedades medicinais que são atribuídas aos méis das abelhas sem ferrão sejam oriundas desses processos metabólicos, desses processos de fermentação. Mas é importante enfatizar que nós conhecemos pouquíssimo sobre esses processos ainda. A segunda estratégia que as abelhas utilizam para conservar o mel é a maturação nos potes de cerume. Enquanto as abelhas africanizadas usam favos de cera pura para estocar o seu mel, as abelhas sem ferrão usam uma mistura de cera com resinas de plantas, com própolis, para guardar o seu mel ao longo do tempo. A cera é produzida pelas próprias abelhas, elas têm glândulas específicas no abdômen onde elas vão produzir e é a base do material de construção, tanto das abelhas africanizadas quanto das abelhas sem ferrão. A diferença é que as abelhas sem ferrão usam o própolis para misturar nessa cera, enquanto as abelhas africanizadas não fazem isso. Esse própolis, ele vem das resinas de plantas. Então, quando uma árvore machuca, faz algum ferimento, ela secreta essas resinas para proteger o seu ferimento. E as abelhas sem ferrão recolhem isso, processam e misturam com a cera para produzir o cerume, que é o material de construção que elas vão usar para tudo na colônia, inclusive os potes de mel. Os potes de cerume funcionam como os barris de carvalho no processo de fabricação de vinhos. Com o tempo, eles vão passando aromas, sabores, inclusive substâncias benéficas do cerume para o mel. E aí ele vai ganhando identidade e a característica daquela abelha. Nós temos poucas informações científicas ainda, tanto sobre o processo de fermentação quanto o processo de maturação. Mas saíram duas pesquisas interessantes recentemente que trazem algumas hipóteses boas sobre esse assunto. Uma é de um grupo de pesquisa da Austrália que descobriu que o mel das abelhas sem ferrão possui uma grande quantidade de um açúcar especial, que possivelmente está sendo produzido por esses micro-organismos benéficos. A outra pesquisa veio da Indonésia. Eles descobriram um tipo de antibiótico específico dentro do mel das abelhas sem ferrão de lá, que possivelmente está vindo do contato com resinas de plantas nesse cerume, no própolis que as abelhas usam para fazer esse cerume. São hipóteses ainda, precisam ser testadas e confirmadas, mas é um assunto bem interessante que ainda vai render muito. No momento, nós estamos fazendo uma série de pesquisas aqui na Embrapa para entender melhor esses dois processos de fermentação e maturação do mel das abelhas sem ferrão. Mas o que eu trouxe aqui hoje para vocês é muito embasado na minha própria experiência empírica, degustando méis em diferentes circunstâncias, de diferentes espécies. O que eu percebo é que quando o mel é novo, recém-estocado, ele tem um aroma floral muito mais intenso. E com o passar do tempo, esse aroma vai mudando. Ele vai ficando mais azedinho por causa dos processos de fermentação e vai ganhando identidade mais intensa da abelha, da característica daquele ninho, dos aromas daquela abelha. O resultado final é que depois de algumas semanas ou meses que esse mel passa dentro dos potes, ele vai ganhar a identidade daquela abelha. Em muitos casos, a gente consegue saber de qual abelha veio o mel só com base no sabor dele. E um dos casos que me chamou mais a atenção foi o caso da Borá, que produz um mel levemente salgado e que para mim tem aromas que lembram queijo. Mas de onde veio esses aromas? Quando eu percebi, quando elas atacam a gente, deixam aquela resina, eu percebi que o cheiro daquela resina é muito semelhante ao sabor que eu sentia no mel. E foi daí que surgiram as ideias de que esse contato com o própolis que está trazendo esses aromas e esses sabores peculiares. Então foi daí que a gente começou a bolar essas hipóteses que agora a gente está testando cientificamente.
Bom, diante dessas observações, a gente percebeu que o mel das abelhas sem ferrão é um mundo muito mais interessante do que a gente imaginava antes, muito mais complexo. É um tesouro para a gente estudar e para achar coisas muito interessantes no futuro. Por causa desses processos biológicos que o mel das abelhas sem ferrão passa, a melhor forma de armazená-lo é guardando na geladeira. Assim você vai conservar todos os benefícios desse mel por mais tempo e de uma forma equivalente à sensação que você tem no momento que você colhe o mel. Existem outras alternativas para armazenar o mel das abelhas sem ferrão e a gente vai trabalhar isso com mais detalhes em outra oportunidade. Mas guardando na geladeira, você garante que você tem um produto de qualidade com todas as características originais daquele mel na hora que você colheu. E é normal o mel cristalizar depois de um tempo na geladeira. Isso não é um sinal de adulteração, pelo contrário, mel puro tende a cristalizar. Em algumas espécies ele não vai cristalizar, mas na maioria sim. E na verdade, ele fica ainda mais interessante e saboroso depois de cristalizado. Fica parecendo um chantilly. É incrível. Maravilhoso! Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até o próximo vídeo.